tua direita de Deus Pai está. Intercede por nós, Ele cuida de nós. Jesus ressuscitou. Intercede por nós, Ele cuida de nós. Jesus ressuscitou. Oh Deus. Rádio Gospel Êxodos de Salvador Se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e Ele reina com poder e glória. Ele ressuscitou. Jesus Cristo é o Senhor, e Ele reina com poder e glória. Ele ressuscitou. E sua noiva Ele vem buscar. E sua noiva Ele vem buscar. Vai tomá-la em seus braços e chamá-la de amada. Jesus ressuscitou. Livro de Jó, capítulo 2. Eu gostaria de compartilhar sobre ser fiel a Deus em momentos mais adversos da vida, e mesmo os momentos que você é acusado daquilo que você não fez, e você ser levantado calúnia. Fidelidade a Deus nesses momentos. Jó 2, 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor: pede por ele, e tudo quanto o homem tem te dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. O irmão vai ler para mim esse texto novamente, para me ouvir de lá. Aí no meio da igreja. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amados, eu como pastor ultimamente tenho preocupado muito com o rebanho que Deus tem colocado em minhas mãos, para conduzir esse rebanho em meios a lobos, em meios a acusadores, em meios a calúnia, e não é fácil. Conduzir ovelhas não é fácil, porque o perfil de uma ovelha, ela é muito assim, meia boba. A ovelha gosta de dar ouvido a tudo e a todos. Não é à toa que o pastor de ovelhas tinha que ficar com essas ovelhas o tempo inteiro, e até dormir na porta da caverna, para que ninguém mexesse nessas ovelhas. Mas sempre tem uma boba que dá ouvido. E nós vivemos num mundo rodeado de acusadores, com um chefe que é craque em acusação, que é Satanás, e uns milhões de demônios que são seus ministros. E a gente precisa entender, quando a gente se propõe a caminhar no caminho de Deus, a gente vai ter todas as adversidades possíveis contra nós. Por isso que a gente precisa se aproximar de Deus e estar mais perto dele cada dia. Nesse momento que eu falo para vocês, esse acusador que a Bíblia fala,
está aqui, através dos seus súditos, ouvindo o que eu estou pregando. Ele sabe de tudo o que cada um de vocês andou fazendo. Eu gostaria que vocês entendessem que tudo que eu vou falar aqui agora tem a ver com pecados ocultos, com coisas escondidas, com segredinhos que diante das trevas você não consegue guardar segredo nenhum. Pelo contrário, esses segredos, esses pecados ocultos vai te armar uma cilada. Mas a Bíblia fala aqui de um homem que era íntegro, um homem que era temente a Deus, um homem que honrava o nome de Deus, zelava pelo seu testemunho. E assim como Satanás fez com Jó, ele continua fazendo com muitos de nós. Mas ele caiu na besteira de chegar diante de Deus e acusar uma pessoa correta. E ele disse assim: olha, tu está sabendo por que fulano está lá na igreja? Fulano está lá porque ele tem um carro novo, tem uma casa nova, tem um emprego novo, né? Vai casar agora, é o momento auge da vida dele. Essa pessoa tem isso, tem aquilo. E Satanás faz uma proposta para Deus. Eu quero dizer para você que esse mesmo Satanás aqui, a Bíblia diz que todos os dias ele está diante de Deus para acusar as pessoas. Por que nós, pastores, conclamamos aos crentes a se envolver com o corpo? A tristeza que nós temos hoje visto pessoas como crentes, simplesmente como membros de igreja. Pessoas que vêm à igreja de vez em quando. Pessoas que entendem a igreja como instituição, como lugar de cadeira branca que vem e senta. Igreja é muito mais do que isso. E sabe por que muitas vezes você é uma pessoa derrotada? Porque você não valoriza o corpo de Cristo. Jó, ele entendia isso, ele valorizava as coisas de Deus, ele honrava o nome de Deus, ele zelava. A Bíblia diz que mesmo tendo uma família que não temia a Deus, um filho rebelde, ele estava sempre clamando e orando a Deus, sendo fiel. E aqui a gente vê, Jó passou pelo primeiro teste dele. Quem sabe você não consegue nem passar pelo primeiro. Quem sabe Deus, pela sua misericórdia, sabe que você não suportaria isso e às vezes tem poupado você. Acredite se quiser, mas Satanás tem acusado todos nós diante de Deus. E eu acho que pela misericórdia de Deus, diz: não, esse aqui não, se você pegar esse aqui você vai matar, vai destruir. Eu sei quem é esse crente. E você deve saber quem é você. Que tipo de crente é você? Se você tem amor pela causa de Deus. Eu peguei domingo aqui passado e perguntei aqui: se um dia, por acaso, nós somos um templo alugado, por acaso a gente mudar de uma hora para outra aqui, vai ter crentes aqui, vai bater na porta, vai perguntar ao cara do bar se essa igreja aqui existe. De tão, sabe, irresponsável no reino de Deus, que nem está por aí se a igreja existe, vai deixar de existir. São essas pessoas que Deus tem misericórdia. Satanás, se eu te mandar pegar essa pessoa, tu vai destruir, porque essa pessoa não tem estrutura nenhuma. E a Bíblia fala que alguns serão salvos como se passasse pelo fogo. E não é esse tipo de crente que Deus quer para você. Deus quer que você seja um crente forte, um crente maduro, um crente santificado. E aqui no caso do nosso personagem, ele passa pelo primeiro teste. Ele perdeu animais, ele perdeu os seus servos, ele perdeu os seus filhos, mas ele não pecou contra Deus. Quantos de nós simplesmente perde um ônibus? Estou falando de uma condução que você pega e atrasa. Você fica no ônibus soltando palavras e palavrões. Eu peguei um táxi, já falei para você que peguei um táxi esses dias aqui, estava chovendo, e por acaso era um crente desses crentes cheio de fogo. Era um motorista. Sentei, minha boca calada, pedi para ele ir embora. Ele saiu daqui até a Pituba, murmurando, falando mal de tudo e de todos, e com músicas evangélicas lá. Se eu fosse um ímpio, eu pedia para ele parar e sair. É esse tipo de crente que não suportaria o primeiro teste.
O cara murmurou o tempo todo. O cara reclamou o tempo todo. E ele nem procurou ver que tinha alguém do lado dele, que era um passageiro que ele não conhecia, e as músicas lá tocando. Mas são pessoas desse tipo que as igrejas estão cheias. Será que essa pessoa que murmura por uma coisinha boba, pelo ônibus que perde, suportaria perder 7 filhos de uma vez só? Será que você suportaria, se por acaso acontecer com você, Deus tomar alguma coisa importante da tua vida, tu continuaria sendo crente? Ou você está vindo à igreja porque tudo vai bem? E se as coisas derem mal? Você já parou para você se preparar para isso? Ou você pensa que a vida será só de cor de rosa? Ou a gente se prepara para enfrentar momentos difíceis e até o ponto de Deus permitir que nós sejamos provados. Por isso que muita gente não está suportando nem o primeiro teste, já está caindo fora do Evangelho. Este homem, ele perdeu todos os animais dele, porque ele era muito rico, ele perdeu todos os servos e perdeu seus filhos, mas ele não pecou contra Deus. Será que durante essa semana alguém passou por alguma dificuldade? Em vez de glorificar a Deus, fez outra coisa? Satanás não estava satisfeito e quis mexer na pessoa dele. A ordem de Deus é assim: vai lá, toca nos servos, toca nos animais e toca na família, mas não toque nele. E foi isso que ele fez. E outra coisa, Satanás só mexe na nossa vida por 2 razões: pela permissão de Deus ou por pecado. Põe na sua cabeça aí. Se você estiver passando por alguma adversidade e você não estiver em pecado, glorifique a Deus. Lembra lá da palavra em Romanos: devemos glorificar a Deus nos momentos de tribulação. Se eu não estou em pecado e eu estou passando um momento difícil na vida, eu devo dizer a Deus obrigado, porque Deus está utilizando de alguma maneira para dizer: olha, esse é o filho amado em que eu confio, o que ele fez com Jó. Mas a Bíblia está dizendo que Satanás não estava satisfeito e ele quis mexer com Jó. E o texto diz assim, ó: disse o Senhor a Satanás: esse que está em teu poder, toque nele, mas você não vai tirar a vida dele. Esse é o Satanás que muita gente valoriza e diz que é igual a Deus. Ele só faz o que Deus manda. Ele é limitado. Ele tem medo de Deus. E eu e você precisamos conhecer esse ser para não ficar com medo dele. Você deve ter medo dele quando você está vivendo a vida na carnalidade. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E tem muito crente na igreja brincando com o diabo, abrindo brecha para o diabo. E a partir daí você está liberado para que ele te dê uma corça boa. Mas o servo de Deus, Deus não permite que ele toque em você. E lá nós temos outro texto em João que a gente lê muito aqui. O diabo não toca naquele que é nascido de Deus e que não vive em pecado. E disse mais: ele desafiou a Deus dizendo que a fé que Jó possuía não resistiria a momentos de enfermidade. Você já provou a sua fé antes que Deus prove, antes que Satanás venha tocar? Você tem consciência de que você está no Evangelho, está na igreja? Eu disse aqui pela manhã: qual é a motivação que você está no Evangelho? Alguns motivam por uma igreja luxuosa, né? Hoje há uma concorrência muito desonesta hoje. A maioria das igrejas grandes é alimentada por congregações como essa aqui. Tem pessoas que não dizimam nem ofertam nas suas congregações, mas pegam dinheiro e ofertam em igrejas grandes. Às vezes a sua igreja está lá sofrendo. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que esses irmãos estão pecando por não valorizar a sua congregação. E aí muitas vezes pergunta-se: em que eu estou pecando?
E a gente precisa entender o seguinte: o desafio era esse. Jó não tinha estrutura para resistir no momento que o Senhor tocar e colocar ele enfermo. Será que você tem analisado isso? Você tem estrutura suficiente para quando cair em uma situação, você continuar crendo em Deus? Muitos a gente sabe que não tem. Temos histórias de pessoas que na igreja é uma bênção, mas no dia que morre um filho, lá no enterro é o maior escândalo. Morre o marido, é o maior escândalo. Quando perde o emprego, é o maior escândalo. As pessoas, elas não estão apegadas na pessoa de Cristo. E como eu disse pela manhã aqui, o que é que motiva você estar no Evangelho? Essa igreja aqui te motiva em quê? Essa igreja não tem luxo, para mim não serve. Essa igreja aqui não tem homem, para mim não serve. Essa igreja não tem jovem, para mim não serve. Você está numa igreja por causa de homem, por causa de jovem, por causa disso, daquilo, por causa de bens materiais? Ou você esqueceu que a Bíblia vai colocar que Cristo é o centro, é a razão de tudo, que você deve estar no Evangelho por causa dele, somente dele, para ele, mais nada? Ou você está caindo nessa conversa? Então esse tipo de crente não suportará quando os momentos difíceis chegam. E nós temos um monte de crentes aí que de todos os dias pular de igreja em igreja, hoje estão nas portas de bares. Quantos entre nós aqui que viveram aqui, que pregaram aqui, que foram batizados aqui, hoje estão aí? A gente veio no bairro, não quer saber mais de Jesus. Pessoas que até pregaram com a gente, viajaram até na missão, hoje estão bebendo sua cerveja, suas cachaças, estão fumando. Essas pessoas, elas não nasceram de novo, elas não tinham estrutura. O que a Bíblia está colocando para mim e para você é: você está preparado, ou você já nasceu de novo, ao ponto de qualquer momento você passar pela universidade e você subsistir a ela? Porque Jó não foi o primeiro e Jó não será o último. Deus provará sempre quem é fiel. Preste bem atenção. Deus não prova pessoas que não têm compromisso com Ele. Porque a pessoa infiel, Deus não precisa provar, porque essa pessoa, Satanás, não vai lá pedir para testar, porque Ele já tem você na mão. Porque abriu brecha, Ele entra. Então você não tem esse suporte. E aquele que vive em pecado, Satanás faz o que quer. Como é que está a tua vida? Será que você é uma pessoa que Deus olha dos céus e vê que você é uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que ama Ele? Ou você é uma pessoa igrejeira, ou você é uma pessoa religiosa e não tem nenhum compromisso com Deus? Portanto, Satanás desafiou a Deus, dizendo que a fé que Jó possuía não resistiria a momentos de enfermidade. Pois bem, Deus disse: vai lá, você vai tocar na pele dele, mas você não vai matá-lo. Você está pronto para Deus provar você? O apóstolo Paulo dizia assim: ó, eu sou crente com barriga cheia ou barriga vazia. O apóstolo Paulo disse: ainda que a morte me pegue, né? Ainda que eu perca tudo, não deixarei de crer no Senhor, porque nada me afastará do amor de Cristo. E nós temos cantado aqui, nós temos falado. Será que nessa hora essa palavra vai fazer diferença na tua vida? A palavra de Deus é pregada para isso. A palavra de Deus não é pregada para descer com as pessoas, não. É pelo contrário, é pregada para a gente, ó, tomar posse dessa bênção e dizer: Senhor, assim como Jó, se por acaso acontecer comigo, tenha misericórdia de mim. A gente sabe que as coisas, quando vem muito pesada. Aí a Bíblia diz assim: mas nessa hora a minha graça te basta. Você pensa que Jó estava lá jogado ao fedor, às traças, e a misericórdia de Deus não estava sobre ele? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, como a Bíblia diz no salmista, se a misericórdia de Deus não existisse, nem eu nem você estaria mais aqui. Jó foi tomado de tumores malignos e coçava com cacos. E estava lá aquele homem fedendo, agora sem riqueza, na miséria. Ele só via, ó, acusadores.
E a pessoa que poderia estar ao seu lado foi a primeira a dizer para ele, a sua mulher disse: tu ainda continua fiel a Deus? É assim que as pessoas falam para ti. Pô, você não é crente? Olha os ímpios aí, os ímpios têm emprego bom, tem casa boa, está numa boa, e você continua nessa igrejinha servindo a Jesus? Rapaz, sai dessa, cai fora dessa, vai gozar a sua vida, vai curtir a sua vida, deixa esse negócio de igreja e cai fora. Essa palavra não é nova, essa palavra é velha, e a gente sabe de onde vem essas palavras. Quantas vezes eu não já ouvi essas palavras dizendo assim: cai fora, rapaz, você está perdendo tempo nesse negócio de ser pastor, cai fora esse negócio de você ser crente, tanta coisa boa nesse mundo, você tem tanta oportunidade. Isso é falado para todos nós todo dia. É por isso que pessoas que não têm firmeza na fé começam no evangelho e caem fora. É por isso que crentes a gente não vê firmado na igreja. Irmão se converte, a gente não vê na igreja nem quando bem entende. Pessoas que não têm o prazer de crescer, de se envolver com Deus, né? Aí no momento lá de dificuldade, faltou-lhe a palavra, faltou-lhe o poder de Deus, porque a Bíblia diz: a gente só vence o mundo pela palavra. Mas onde está a palavra se você nem ouve? Culto de doutrina você não aparece, culto de oração você não aparece, em casa você não lê Bíblia, em casa você não ora. Tu acha que você vai sobressair onde? De que maneira? Mas aqui tinha um homem que a Bíblia diz que ele orava constantemente, ele temia a Deus constantemente, e estava fortalecido no poder do Senhor. E a mulher disse: abandona esse Deus e morre, miserável. É assim que muita gente fala para muitos crentes. E sabe onde é que estão muitos crentes hoje? Estão nos bares, achando que lá é mais importante do que aqui. Sabe onde é que está muita gente hoje? Na prostituição, achando que lá é melhor do que aqui. E eu falo isso de carteirinha, porque membro dessa igreja já chegou publicamente aqui para ele e disse: olha, eu não quero mais ser crente não, o mundo é melhor. Pessoas que a gente batizou, que as fotos estão aí, ó. O mundo é melhor. Eu me enganei nesse negócio aqui. Olha o que essa pessoa ouviu. Alguém já ouviu há muitos anos atrás. A mulher de Jó disse: abandona esse Deus e morre. Hoje as pessoas, elas não são mortas fisicamente não, elas estão mortas espiritualmente. Aí na prostituição, nas bebedeiras, né? Pessoas que até se voltaram. Eu tenho uma ex-membro aqui da igreja aqui, que hoje ela serve a quem? Acho que é Buda, se eu não me engano aí. Achou que o Deus dela é Buda agora, é Buda, se não foi Buda, não sei, alguém que me deu essa notícia aí. Aí você olha assim e você vê que Satanás continua agindo na vida das pessoas. Cuidado com o que você está ouvindo, porque você está ouvindo a palavra de Deus, e não brinque com a palavra de Deus, porque Satanás, ele não brinca e ele sonda todos vocês. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem e não há nada oculto, nada oculto. E diz mais: mas apesar de Jó ouvir essa voz, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó permaneceu firme e respondeu. É o que você deve falar com muita gente que questiona a tua fé. Você fala como maluco, você fala como doido, você não sabe o que está falando. Porque tem gente que acha muito sábio, né? Cheio de moral, cheio de sabedoria, e vê a gente numa situação difícil e quer nos dar lição de moral. O que Jó disse: olha, você é maluca, você é doida, você não sabe o que está falando. Você fala como doida: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó 2,10, que diz assim: mas ele respondeu: você fala como doida, mulher. Nós temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó, porque Jó já sabia que em tudo devemos agradar a Deus, porque isso é bom ao Senhor. E Jó tinha consciência que o momento que ele estava vivendo não era de pecado, porque se ele tivesse pecado, ele dizia como Davi disse: eu pequei, por isso eu estou com esse problema.
O Jonas, eu pequei. Mentira daqui que o problema é comigo. Mas ele disse, eu não pequei. O profeta dizia para ele, tu pecou. Ele disse, eu não errei. Se você está vivendo em santidade e você passa por diversidade e alguém acusa você, alguém quer tirar você da fé, diga para essas pessoas, você é maluco. Eu não abandono Deus por nada. Deus não precisa provar para mim nada. Se Ele me deu o bem, Ele tirou o bem, Deus faz comigo o que Ele quiser. E Jó disse aqui, se este Senhor tem nos dado o bem, Ele também pode nos oferecer alguma coisa de mal, e Ele não deixará de ser nosso Deus. Nós precisamos nesse século 21 agora entender que Deus é Deus independente de qualquer coisa. Vamos parar de estar nas igrejas interessados ou motivados por coisas que um dia vai perecer, mas a nossa motivação tem que ser o Senhor. Mas Jó permaneceu firme. Portanto, Satanás continua sendo cruel, sempre querendo negar a imagem de Deus. E como ele não pode tocar em Deus, ele vai mexer em quem serve a Deus. Ele não tem força, ele não tem poder, ele é frouxo diante de Deus, e ele vai mexer em quem serve a Deus. E aqui, Jó foi o alvo ideal. Um homem importante, bem sucedido, com uma família abençoada. Era um exemplo de servo de Deus diante da sua comunidade. Se ele caísse da fé e amaldiçoasse a Deus, o que acontece? Por que Satanás leva você a dar mau testemunho? Porque se você der mau testemunho, sabe o que vai acontecer? A tua família não vai acreditar mais no Evangelho. Ele destrói você sozinho? Não. Ele destrói a tua família inteira. Os teus colegas de trabalho também não vão crer no Evangelho. Vai dizer que nada você é crente. Ali, ó, aqui tem um crente, uma crente aqui, né? Que aprontou aí e disse que é crente. A partir daí, você começa a arrasar com várias pessoas e vai tirar essas pessoas de estar com Deus. Ou seja, Satanás não pode tocar em Deus, mas ele toca na obra especial de Deus. E ele faz com que a obra especial dele volte contra Deus. Olha o que Satanás sabe. Ele é tão miserável que ele faz com que as pessoas tenham a ódio de Deus. Por isso que a gente vai pregar o Evangelho e as pessoas dizem que não gostam de crente, não gostam de Evangelho, não gostam de Deus, por causa de pessoas que negaram a sua fé. E o que ele ia fazer aqui? Satanás, 24 horas, ele tenta mexer nessa congregação e na minha vida. Eu louvo a Deus que eu vejo irmãos aqui orando por mim. Mas eu sei aqui também que tem irmãos aqui que não oram. Eu não estou pedindo você orar pela minha pessoa, para me ganhar dinheiro, para não ficar rico, não. Eu estou falando para você que o reino de Deus está estabelecido aqui e a gente precisa orar por isso. Porque se Satanás mexer com essa congregação aqui, sabe o que vai acontecer? Esse bairro aqui e essa cidade vai ficar escandalizado. O Evangelho vai ficar lá embaixo. Muita gente vai usar disso aqui para dizer para os outros que o Evangelho é só de fachada e que o pastor fulano que tanto pregou aqui é verdade, hoje está aí. Olha como é que a gente pode espelhar no humilheza, sabendo nós que nós somos pessoas falhas, pecadoras e podemos cair, mas a gente tem que estar firmado no Senhor. Mas pode acontecer que alguém nos acuse de alguma coisa, como aconteceu com esse homem aqui. Toda a sua comunidade estava crendo que ele estava errado, mas ele permaneceu na fé. A crueldade de Satanás, eu quero dizer para você, ele não pode alcançar um servo de Deus fiel. Põe na cabeça. Se você é um servo que não dá lugar, e você sabe que tipo de vida tem você, você sabe se você vive em pecado ou não, você sabe se você é falso ou verdadeiro, lembre-se, você sabe exatamente quem é você, e Satanás sabe muito mais quem é você, porque segundo a palavra de Deus, 24 horas por dia, ele tem gente ao redor de cada um de nós. Ele sabe o que você está fazendo no trabalho, em casa, ele sabe o que você está falando, ele sabe tudo, e ele vai guardando para na hora exata ele arrasar com a vida de uma pessoa, ou de a vida de uma comunidade, ou de uma igreja.
Se ele caísse na fé e amaldiçoasse a Deus, seu exemplo cairia por terra. Muitos iriam se afastar de Deus. E é isso que ele queria e é isso que ele quer quando ele faz com um de nós. Por isso que não devemos dar brecha para o diabo. Por isso que os dias estão ficando difíceis. E a gente está vendo a igreja sufocada. A gente está falando, irmãos, estejam atentos. Irmãos, aí tem irmãos ali que não dá ouvido. Acha que o pastor está falando besteira. Acha que o irmão está chamando a atenção besteira. É exatamente o que Satanás quer. Que vocês fiquem com coisas ocultas. Que vocês não repartam. Não digam, não peçam socorro. Ele está sondando a tua vida. Portanto, eu quero dizer para você, você tem brecha na sua vida? Se você tem, cuidado, feche essas brechas antes, clame ao Senhor e fala: Senhor, eu não quero ser encontrado como uma pessoa que o Senhor não possa defender. Jó, ele defendeu porque sabia quem era Jó. Muitos iriam duvidar. Satanás ainda continua sendo acusador. Ele deseja mostrar os nossos erros e fraquezas diante de Deus e diante da sociedade. E sabe como ele faz? Nós pastores vivemos pisando em ovos. Até nossas próprias ovelhas, qualquer coisa que acontece, o pastor faz isso, o pastor tem isso, a família do pastor é assim, eu ouço aqui dentro. Irmão, esse é papel de Satanás. Se você sabe que teu pastor errou em uma coisa, por que você não ajuda ele? Se você sabe que a família do pastor está falando alguma coisa, por que você não ajuda ela? Vocês são acusadores? Ou o que é que vocês são? Pastor, mas fulano de tal está fazendo isso. Por que você não ajuda o irmão fulano de tal? Nós não somos acusadores. Então toda pessoa que se levanta com esse perfil faz parte do time de Satanás. Então se você, meu irmão, minha irmã, tem esse perfil, de qualquer coisa que conversa com você, você sempre fala que o outro está fazendo? Não, meu querido. Se alguém está no corpo e alguém está com problema, o nosso papel é ajudar. Não é acusar, não. Nós não somos acusadores. E o problema é que na igreja Satanás tem plantado acusadores. A gente sabe disso. Quantos pastores têm caído? O pastor tem caído simplesmente porque ele não pode ter nada. Eu já vi pastor ser acusado porque o cara comprou um sapato novo. Aí, já comprou um sapato novo, como se ele não tivesse condição de comprar um sapato novo. Eu já vi pessoas fazer greve de dízimo em igreja para derrubar pastores. E eu pergunto, de que time estão essas pessoas? E aqui nós vemos isso. Satanás continua sendo acusador. Ele quer mostrar os nossos erros e fraquezas diante de Deus e da sociedade e das pessoas, para que elas vejam os nossos erros e não acreditem em Deus. E muitas dessas pessoas aqui não são de fora, não. São pessoas que estão no nosso meio. Você viu lá o irmão ou a irmã? Teve um dia que alguém começou a responder, alguém que é da igreja, conversando com outra pessoa, e disse: você vai para a sua igreja hoje? E eu escutando. Vou para a minha igreja. Essa sua igreja é? Pois é, essa pessoa era dessa mesma igreja aqui, falando para o outro como se essa igreja fosse uma coisa qualquer. Então esse tipo de gente está entre nós. Não valoriza o corpo de Cristo, não valoriza o irmão que tem, não valoriza a igreja que tem. E sabe a quem essas pessoas estão servindo? A esse ser chamado Satanás. Porque essa igreja aqui não é sua igreja, é nossa igreja. E eu não estou falando de instituição, eu estou falando de pessoas. E eu creio que você já ouviu isso. E eu escuto essas coisas simplesmente, sem querer, querendo, eu escuto. Já vai ser com seu irmão, né? Você anda com a igreja, irmão. É dessa aqui. Então não é seu, não é meu. É seu irmão também. Então cuidado com esse tipo de conversa que você ouve, né? Porque isso aí é perfil de um acusador. E nós não somos acusadores, nós somos abençoadores. Nós não somos amaldiçoadores, nós somos abençoadores. Não sai da nossa boca uma palavra que não seja para abençoar e edificar.
Eu devo ser sempre abençoador. Mesmo aquelas pessoas que me maltratam, a Bíblia diz, você tem que ser abençoador. E toda vez que eu cumpro o contrário, eu estou servindo a esse camarada aqui. E o desejo dele, o perfil dele, é sempre mostrar os erros. E quem é de Deus, não. Vamos buscar alguém para consertar os erros. E a Bíblia diz, pela boca de Jesus, faça o bem sempre, estenda a mão sempre. E olhe para isso, sabe por quê? Porque você pode estar um dia no lugar dessa pessoa. Então nunca amaldiçoa ninguém, nunca pisa ninguém, porque amanhã pode ser você. Cuidado para não cuspir no prato que você come. Satanás, ele é acusador, ele mostra os erros das pessoas, as fraquezas, e chega diante de Deus e fala isso, e começa a citar um contra os outros. Quer caiamos em pecado e que a nossa queda tenha impacto na vida de outras pessoas, ele deseja que alguém aqui caia. É assim que acontece. Quantas pessoas eu não já vi pecar em igreja e a partir dali aquelas pessoas não se relacionar mais com elas. Querido, quando alguém cai em pecado, o papel da igreja é estender a mão, é levantar, não é acusar. Mas nós temos visto muito isso. Alguém cai no erro, a outra pessoa começa a acusar. Por isso que não é fácil ser pastor, porque pastor é uma pessoa que não tem nem socorro. Se o pastor adulterar, a primeira coisa que ele faz é jogar fora. É raro a gente ver uma igreja segurar o pastor. Mas durante a vida inteira, o pastor suporta uns e outros. São coisas absurdas que o pastor está ali, né? Então, meu irmão, aprenda. Nós todos somos pessoas que estamos trabalhando no mesmo time. E se você estiver trabalhando de uma forma, de um perfil diferente, aí eu vou voltar lá para Gálatas e vou dizer para você o seguinte: esses tais não herdarão o reino de Deus, porque não faz parte do reino de Deus. Será que pessoas como essa têm estrutura para quando Deus colocar em prova, suportar? Ou quando Satanás fazer um teste com você, você estaria seguro? Mas entre nós e Deus há mãos que foram perfuradas por pregos. Exatamente, ó. Eu estou aqui, Deus está aqui, mas aqui nesse meio tem alguém que diz assim: eu sou teu intercessor, eu sou teu amigo, eu sou teu ajudador, eu sou teu sumo sacerdote. Você nunca vai estar sozinho, eu vou sempre estar contigo, porque eu morri foi por você, mesmo você não merecendo. Eu não te acusei não, eu morri por você, eu estendi a minha mão. E é isso que eu quero que você faça estando no meu reino. Portanto, entre eu e Deus, entre você e Deus, existem irmãos que foram pregados por nossa causa. E quem eram nós? A gente não merecia nada. E mais uma vez eu quero dizer para você, repetir o que a Bíblia diz. Nós sabemos e temos consciência que a única coisa que nos afasta desse Deus é o nosso pecado. E que pecado, pastor? Examine cada um a si mesmo. Você sabe se você está com a vida digna diante de Deus ou não. E não seja bobo. Não fique escondendo coisa, nada, tirando sarro. É assim que acontece. Tira sarro até do pregador. Querido, quando cai no buraco, é você que vai pagar o pato. Estava conversando com uma pessoa sobre questão de muitos casamentos dentro das igrejas que estão falhando, estão dando errado. E alguém questionou isso. Mas outro dizia assim: ó, pastor. E a gente conversando sobre a questão da desobediência, né? Aí eu vim da palavra diz assim: irmão, aqui está o caminho da vida e aqui está o caminho da morte. Busque viver esse caminho para que viva, mas fuja desse aqui. O que um pastor pode fazer é pregar a palavra de Deus. Aí quanto a casamento, irmãos, pense uma, pense 1000, pense 2000 vezes antes de se casar com a pessoa. Se você quer servir a Deus, vê se seu casamento vai ser: não, eu estou apaixonado, é esse ou essa que eu quero, e fecha os olhos. Aí chega alguém e fala assim: cuidado, fulano, essa pessoa não é legal para você. Aí cega. Aí quando cai no casamento, aí vai chorar.
Aí vai reclamar. Ou muitas vezes não vai reclamar. Eu tenho um irmão que com 17 anos, ele se envolveu com uma pessoa que tinha 4 filhos, já avançados. E aí minha mãe descobriu, falou assim: meu filho, você é tão jovem, tão bonito, busca uma menina, só que você vai ter problemas. E ele, não vou. Pois é, esse meu irmão meteu uma porrada, até hoje está com essa pessoa, mas ele comeu calado. Ele nunca chegou na casa para dizer que a mãe estava isso, mas a gente sabe que aquele moleque comeu calado. Ali. E a hora que ele chegasse em casa, meus pais iam dar apoio para ele. Mas a pessoa se sente tão, sabe, porque foi tão rebelde, ele não tem condição de ter autoridade. Né? E hoje a gente olha para a cara dele já, um pouco avançada na idade, e diz assim: rapaz, Deus tem misericórdia de ti. A desobediência, a falta de honrar pai e mãe, desobedece a palavra de Deus. Isso a gente vê de muitas pessoas. E hoje quanta gente está na igreja, com a palavra de Deus sendo pregada, sendo ministrada, e a Bíblia diz assim: irmãozinho, foge da aparência do mal, irmãzinha, não se envolva com pessoas ricas, irmãozinho, não se envolva com meninas que estão aí, né? E você vai, e a gente está falando, e aí no futuro a tua vida está estragada, porque alguém estava por trás disso, e o pecado nos destrói. Mas aqui está um que não pecou. Ele foi temente a Deus e não resmungou. Portanto, entre nós e Deus existe alguém chamado Jesus. Há um intercessor que derramou seu sangue por nós. Jesus venceu todas as tentações. Exatamente, tentações é para a gente passar, mas é para a gente resistir. A Bíblia vai: resiste ao diabo, ele fugirá. Todos nós passamos por tentações. Tentações não é pecado. Tentação não é pecado. Nós somos tentados todos os dias. A tentação é um sinal verde. E Deus não permite que a gente peque sem nenhum consciência. Por isso que a Bíblia vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui está um homem que guardou a palavra de Deus e que tinha tudo para dizer que Deus não valia mais nada. Mas ele continuou firme, porque esse Redentor, mesmo que viria no fim, que a Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecados dos homens do passado, dos homens do presente e dos homens do futuro. Olha que maravilha. E Jó já sentia esse conforto muito antes de Jesus ter nascido. Ele nos ajuda a levantar os tombos e nos dá o perdão do pecado. Lembre, por mais que seja o tombo grande ou pecado, ele nos dá força para voltar. Nunca deixe de dar ouvido a Deus. Nunca ouça a palavra: não tem jeito, você já fez tudo errado. Não faça isso. Sempre Deus te levantará. Na tentação, na dor, segure firme nas mãos de Jesus. Na mão de Jesus é guardar essa palavra no coração. Não é nenhum simbolismo, nenhum cerimonialismo, não. Segurar na mão de Jesus é você confessar pecados e abandonar pecados. Ele se posiciona em nosso favor, intercede e nos leva sempre à vitória. Nós somos pessoas que temos a vitória já garantida. É nós que jogamos ela fora. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. E qual o segredo? O servo de Deus, que conhece e sabe que o pecado é a única coisa que nos separa da comunhão de Deus, nós devemos buscar todos os dias a não estar vivendo em pecado. E se por acaso eu pecar, o que a Bíblia diz? Confesse logo, porque Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e limpar a tua iniquidade. Não permita que ponha o sol sobre a tua vida, ou seja, não durma, não deixe pecado acumulado. Nós somos pessoas falhas, nós somos pecadoras, mas a Bíblia diz que nós temos o senso de ser pessoas sérias. Deus, eu sou errado? Não, eu sou uma pessoa séria, mas eu sou falho, mas eu quero andar na tua presença. E Davi já dizia assim: Senhor, sonda-me e veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho correto.
É o que a gente deve fazer. Deus não quer ninguém perfeito. Deus deseja que a gente seja sincero e fiel. Portanto, temos alguém que está ao nosso redor, até você partir dessa vida, chamado Satanás e seus demônios, que vai lhe acusar de tudo e de todos. Portanto, não esconda pecado, porque nada fica encoberto. O próprio Satanás descobre, espalha o seu fedor por aí. Mas quando ele não acha nada, ele não vai espalhar nada. E aquele que é servo de Deus, ele não toca. Ele não toca. Agora, se você está em brecha, se você está vivendo alguma situação e você sabe que é uma brecha, você deve confessar. Não deve reclamar com Deus porque você está afastado de Deus, porque o pecado te afastou de Deus. Confesse a Ele. No caso de Jó, não. Jó não confessou nada porque ele não tinha pecado nenhum. Ele só continuou firme em Deus. Aí, é nessas coisas aí que a gente vê uma música que se fez aí, e que muita gente que nunca teve nada fica pedindo a Deus para restituir. A Bíblia diz que Deus restitui aquilo que eu já perdi, não aquilo que eu nunca tive e fico pedindo a Deus. A Bíblia diz que Deus restituiu a Jó 7 vezes mais o que ele tinha. Ou seja, olha, Jó, eu usei você, eu vou te pagar em juro tudo isso, eu vou te dar 7 filhos muito mais lindos, eu vou te dar riqueza muito mais do que você tinha, porque você não negou o meu nome. Amado, não negue o nome de Deus em situação alguma, e você vai ver Deus honrar, e vai chamar você de filho amado, filho da confiança. E aí eu digo para você, eu duvido, e Davi já dizia, fui moço, fui velho, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado por Deus. Agora, não vem com essa conversa aí que fica a vida inteira em pecado, apontando e fica dizendo que Deus é fiel, Deus é fiel. Você precisa se santificar todo dia, você precisa buscar a Deus todo dia. Errou, caiu, levanta, fala, Senhor, eu errei aqui, me ajuda aqui. Deus quer um coração sincero, quebrantado, humilde. Não quer gente perfeita, né? Gente sabichona, não. Quer gente humilde. E a igreja dele precisa de pessoas assim. Então, querido, se prepare e diga a Deus um dia, Senhor, me prepare para a adversidade. Se eu tiver que perder um pai, uma mãe, se eu tiver que perder um filho, um amigo, um irmão, se eu tiver que perder bens, Senhor, me ajuda a não negar o teu nome. É esse a palavra de Deus para nós. Porque nos momentos mais difíceis é exatamente aí que Deus prova quem é que somos, se nós amamos a Ele ou não. Então eu não sei se alguém tem passado ou já passou ou está passando por isso. E a resposta vai ser a mesma. Não importa o que você vai passar, a minha graça te basta. E para entender essa graça, só pessoas estão envolvidas com Deus. O crente carnal não vai entender isso. O crente murmurento não vai entender isso. É por isso que tem problema com alguns crentes. Reclama o tempo todo. Cobrar o pastor. Ah, pastor, estou aqui nessa igreja há tanto tempo, eu não consigo uma bênção. E o problema é meu? Ah, pastor, mas eu não consigo isso. E o problema é meu? O pastor não tem que estar prometendo nada para ninguém, porque a gente tem que pregar essa palavra aqui. Porque essa palavra está dizendo para a gente hoje aqui. Te prepare para ser encontrado fiel em qualquer circunstância da tua vida. E no dia que você for buscado pelo inimigo, ele não vai tocar em você. 1 João 5,17. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é crente de verdade, o diabo não toca. E eu creio muito nessa palavra. Creio muito nessa palavra. E eu não fico procurando o diabo por aí. Eu simplesmente vou andando a minha vida. A Bíblia diz que eu devo andar a minha vida, não procurar ele. Mas quando ele aparecer, eu não fico nem um pouco preocupado. Eu só digo para ele, tu sabe quem eu sou, não sabe? Você precisa ter essa capacidade de... Satanás sabe quem eu sou?
Não é assim que alguma pessoa importante fala? Você sabe quem eu sou? E às vezes não é nada, né? Mas quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está como Jó, pode vir. Ele não vai. Porque a promessa aqui é para mim e para você. E a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir o que está na palavra dele. Então, se ele está dizendo aqui, se eu não vivo em pecado, se eu não vivo envolvido com nada disso, com nenhum compromisso, eu posso ter confiança plena que o diabo não vai me tocar. Pode ter certeza. Então, quando acontecer alguma coisa com você, que você, puxa vida, aconteceu uma coisa assim, parece que me livraram. O anjo de Deus acampa ao redor dos que eu temo e o livro. E esse anjo de Deus, nada mais nada é do que o Espírito Santo que está aqui dentro de nós. E o diabo, quando ele olha, ele sabe quem ele pode ir, ele sabe. Ele nos ouve, ele me ouve aqui agora, ele sabe disso. Ele fica com raiva, ele diz assim, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Fica falando assim, mas eu vou te pegar. Então, cada vez que eu prego uma palavra dessa aqui, a responsabilidade sobre a minha vida cristã, ó, triplica, multiplica. Porque ele continua sendo ruim. Ele odeia os crentes. Ele odeia quem quer viver em santidade. Mas eu não posso temer, eu tenho que pregar isso. E para me pregar, eu tenho que ter cuidado de mim. Senão ele me pega nas brechas. Então eu não posso dar brecha, e você não pode dar brecha. Feche seus olhos. Senhor amado e querido, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, nos ajuda a viver uma vida cristã, Senhor, sem nenhuma brecha. Coloque no nosso coração o prazer de congregar, o prazer de adorar o Senhor, o prazer de estar junto como igreja, o prazer de querer crescer na palavra, o prazer de orar. Senhor, quantas vezes Tu sabes que há pessoas aqui que não têm mais prazer de ler a Bíblia, prazer de orar, quer viver a vida cristã de qualquer forma, e essas pessoas, a Deus, são presas fáceis para o diabo. Mas nós pedimos ao Senhor que essa palavra possa mexer no coração e na mente dessa pessoa, para essa pessoa não brincar, que ela possa estar sempre atento e buscar ao Senhor, e fugir da aparência do mal, fugir de relacionamentos que não têm a bênção do Senhor, fugir de certas situações que Deus não está aprovando. Meu Deus, olha para a vida de cada um de nós. Senhor, nós queremos Te adorar, Te servir em espírito e em verdade. Nós queremos viver um testemunho verdadeiro do Senhor. Senhor, faz com que eu possa viver um pouquinho do que Jó foi. Que Jó, ó Deus, foi um homem íntegro. Eu quero ser íntegro, eu quero ser sincero, eu quero ser honesto, eu quero ser fiel ao Senhor. Meu Pai querido, eis minha vida aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me conforme a Tua vontade. E eu sei que nos momentos difíceis a Tua graça vai estar sobre mim. Eu sei que Tu vai nos anestesiar, Senhor Deus, como alguém que está numa cirurgia, que não sente dor, porque o Senhor não permite que tenhamos uma carga, ou um sofrimento, ou uma dor, além daquela que possamos suportar. Isso a Tua palavra nos dá como promessa. E quantos de nós que nem sente dor, já está resmungando, já está separando-se do Senhor, já está abandonando a fé? Meu Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa estar mexendo em nossa mente, em nosso coração, nos fortalecendo e nos ajuntando cada vez mais e nos preparando cada dia mais para encontrar com o Senhor. E enquanto aqui nesse mundo viver, Senhor, nos dê força, sabedoria, nos cubra com Tua graça, nos dê, ó Deus, coragem para fugir de tudo aquilo que não convém ao Senhor, para que possamos um dia nos apresentar a Deus como uma igreja imaculada, pura, limpa, transformada, para viver eternamente contigo. Portanto, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa reinar nos corações aqui, Senhor. E Tu que conhece cada família aqui, Senhor, cada vida aqui, Senhor, faça com essa pessoa aquilo que o Senhor deseja e quer fazer na vida dela. Nós oramos em nome de Jesus.